Direto ao ponto. Hoje conosco, médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno vai falar sobre mais uma tragédia que acontece envolvendo a cidade de Santa Maria. Desta vez, esse ônibus que acabou se acidentando na última sexta em Imigrante e que trazia jovens da Universidade Politécnica de Santa Maria. Tudo bem, Dr. Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, essa fatalidade, né, mais uma vez envolvendo a cidade de Santa Maria, envolvendo jovens aí cheios de sonhos, né, famílias aí cheios de sonhos com os seus filhos, professores, né, que deixaram filhos. Então, muito triste novamente acontecendo aqui na cidade de Santa Maria. Dessa vez aconteceu, né, no acidente aqui pertinho daqui, Imigrante ali, né. E nessa situação a gente passa por uma questão de luto coletivo. É um luto diferente quando a gente perde um ente querido. Um luto coletivo é quando um grupo grande de pessoas acaba estando envolvido, né, na questão do luto. E as sensações acabam sendo diferentes. Às vezes o luto coletivo ele se expande muito, ainda mais através da mídia, às vezes até o país inteiro fica comovido e passa por pelo menos alguma etapa, nem que seja rapidinho, assim, da questão de luto. Então, eu tenho pessoas, pacientes, né, que inclusive se comoveram muito porque passam na cabeça deles, poxa, se fosse meu filho que estivesse naquela situação, né, ele está indo numa excursão, aí recebe uma ligação, seu filho morreu. Então, que é uma coisa assim que a gente não espera nada do que iria acontecer numa simples viagem, né? Então, a empatia faz com que muita gente acabe entrando nessa situação de luto coletivo, tá? Lembrar, né, que nessa situação de luto coletivo, a gente tem que tentar fazer a inversão também do que está acontecendo, não ficar só na parte ruim, né, do luto, mas também aproveitar esse momento para a gente se aproximar, né, para a gente, daqui a pouco, ajudar quem passou pela situação ou quem ficou muito mal com a situação, da gente poder gerar solidariedade, né, fazer mais reflexões sobre o valor da vida, o cuidado com o próximo, a importância da gente estar presente, né, sempre o máximo possível com as pessoas com que a gente ama. Então, isso é importante para não ficar só na parte depressiva, né, do luto, da gente ver o luto também como uma oportunidade de superação e de se melhorar. E, obviamente, também a gente tem que estar discutindo sobre questões de prevenção de acidentes, principalmente naquela estrada ali que frequentemente, tá, acontecem acidentes, inclusive fatais. Tá? Então, a gente tem que... Tanto que tem placa lá mostrando. Então, a gente precisa, e não vai fugir das entidades governamentais, né? São estradas públicas, a gente está cobrando, né, dessas pessoas envolvidas de ter medidas. Então, eu até estou lendo aquele livro A Lógica do Cisne Negro, tá? Que, enfim, uma coisa inesperada, ela é considerada um cisne negro. Então, esse acidente foi um cisne negro, só que o que o autor do livro fala que o cisne negro, ele é cisne negro até as pessoas souberem da existência do evento. Depois, quando a gente começa a analisar o evento, a gente vê que é uma cascata de erros e que aquilo estava previsto que ia acontecer em algum momento. Então, a gente tem que se preparar para lidar com os cisnes negros, né, de forma preventiva, tá? Porque agora é aquela coisa, vai ficar quem foi o culpado, foi a universidade, foi o mecânico, foi o motorista, né? Quem inventou a excursão, vai ficar esse joga-joga, assim como foi na Botkiss, né? Está sendo um processo extremamente demorado e isso não faz com que as vidas voltem, né? Então a gente tem que trabalhar sempre pensando na prevenção de acidentes, tá? Então isso é importante. O acidente aéreo tem relação profunda com isso que tu fala agora, que muitas vezes é uma sucessão de erros triviais que são ignorados e no momento que acontece o acidente se vai fazer o retrospecto e foi isso que levou a isso, que essa decisão, no caso do acidente a gente conversou com o delegado mais cedo e ele conversou com o motorista e que na saída identificou que o ônibus estava com algum defeito nos freios, mesmo assim fez a viagem foi tranquila até aquele ponto, e aí sim, quando precisou, não foi possível acionar, então nem mesmo o freio manual também não se conseguiu. E aí se vai apurar essas responsabilidades que isoladamente não resultaram no acidente, mas em conjunto, se tivesse feito um outro caminho,
não teria acontecido também. Então são situações que comovem bastante, principalmente por ter tido 7 óbitos e da forma como aconteceu também. Tem uma conhecida da psicóloga Melissa Couto, né? Isso. Veio a falecer. Enfim. E para as pessoas que se entristeceram, e todos nós, né, de certa forma, atinge todo mundo, de alguma forma a gente fica triste, a gente não gostaria de ter que noticiar, não gostaria de ter que falar sobre isso, enfim, mas são coisas que infelizmente aconteceram, mas para os familiares é uma dor que vai permanecer, né, e isso é muito complicado também, porque a vida em si, né, a vida segue, claro, né, tem que seguir, mas para quem perdeu um ente querido é muito difícil dizer a vida tem que seguir, né, é um processo ali bastante diferente do que só não falar mais no assunto, né. Com certeza, com certeza. Mortes acidentais, principalmente envolvendo jovens, né, porque a gente, pelo ciclo da vida, teoricamente, né, os pais morrem antes dos filhos, né, então quando isso inverte, ou seja, uma criança que perde uma mãe precocemente, né, ao invés de perder ela na vida, na fase final de vida, né, na parte idosa, né, isso com certeza gera lutos mais difíceis de ser superados. Lembrando que hoje, né, o luto, existem várias técnicas, principalmente de psicoterapia, tá? As técnicas, por exemplo, de MDR, né, que o pessoal fala de reprocessamento de traumas, reprocessamento de memórias traumáticas, elas funcionam muito bem, são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Tem aqui na região, né, vários profissionais que fazem esse tipo de técnica. Algumas situações tem que usar medicamento, né, principalmente se a pessoa já tem um transtorno pré-existente, isso tende a agravar nesse período de luto. Então, óbvio que não vai apagar a ferida, aquela ferida fica latente, tá? Principalmente agora, nessa fase mais aguda do estresse. Mas é importante, se o luto vai para um caminho ruim, assim, é importante buscar assim, ajuda para orientar nesse tratamento do luto patológico. Tá certo, doutor Rafael Moreno, muito obrigada. Dr. Rafael Moreno participa conosco sempre às segundas-feiras no Direto ao Ponto Médico Psiquiatra. Boa semana. Boa semana e abraço a todos aí.